A Justiça determinou a inconstitucionalidade da lei municipal que permite que loteamentos virem condomínios fechados. Mas a decisão não mexe nos casos de quem se regularizou antes da ação. O Ministério Público moveu a ação de inconstitucionalidade para evitar que loteamentos fossem transformados em condomínios. O Tribunal de Justiça do Estado julgou inconstitucional a lei municipal que permitia tais ações. E agora muita coisa pode mudar. Depois da decisão, a lei municipal foi considerada inconstitucional. Então não há mais fundamento jurídico, não há mais base jurídica para autorizar fechamento de loteamento. O problema é que o tribunal diz que os que já estavam fechados permanecem. Agora, os daqui para frente não se fecha mais nenhum. Então, você vai ter loteamentos idênticos que vão ficar fechados e outros vão ficar abertos. Em Ribeirão Preto, são dezenas de condomínios e loteamentos, e muitos que se basearam em decretos da prefeitura para serem fechados. Agora, todos os que estão em construção ou que não possuem o decreto municipal não podem mais ser fechados. E aqueles que já estão com o muro, mas que não contam com o decreto, poderão ser derrubados. Dentro do inquérito civil, nós estamos levantando, são vários, inúmeros. Nós já oficiamos a Prefeitura Municipal para nos informar quais são esses loteamentos que tinham o processo de fechamento tramitando na Prefeitura. A expectativa é que, a partir de agora, a Prefeitura e construtoras passem a ser alvo de ações, causando ainda mais passivos ao município. Isso pode gerar um rombo tremendo para os cofres do município, bem como para as construtoras. Sim, não tenha dúvida, né? O problema vai ser um viés, né, no mercado imobiliário, né? E um desabono para Ribeirão Preto mais uma vez, né? O advogado especialista em direito urbanístico tem um cliente que comprou um imóvel acreditando que seria fechado e agora está prestes a entrar com uma ação na justiça. Agora o decreto está para ser assinado e muito provavelmente não vai ser assinado, né? É o que eu estou sentindo. Aí não tenha dúvida que as empresas que promoveram esse empreendimento vão ter que responder e, secundariamente, a Prefeitura Municipal. O Tribunal de Justiça encontrou algumas infrações, como desrespeito ao princípio de liberdade de associação, e também julgou que seria necessário audiências públicas durante o processo de elaboração. Agora, como a lei não existe mais, o poder público fica impedido de assinar novos decretos. A partir da decisão, que foi em dezembro, em que o Tribunal de Justiça considerou a lei municipal inconstitucional, a partir dali já não há mais lei municipal autorizando o fechamento de loteamento. Portanto, não tem base nem fundamento jurídico para que a Prefeitura, mesmo que ela queira, autorize o fechamento de algum loteamento. Nos últimos anos, o caso mais emblemático foi o envolvendo o Jardim Canadá. Na ocasião, foi construído um muro que gerou polêmica. Davi Florim para o Jornal da Clube. A Prefeitura informou que não tem responsabilidade quanto à publicidade da venda de unidades imobiliárias por parte das construtoras. Haja visto se tratar de publicidade enganosa, já que sequer houve publicação de decreto de fechamento. Disse ainda que a inconstitucionalidade da lei não traduz responsabilidade do Executivo. Agora ao vivo, Rafael Aguiar traz mais informações. Rafael? Por esse assunto ainda vai gerar muita polêmica, né? Para falar um pouco mais sobre esse assunto, eu converso agora com o arquiteto e urbanista Mauro de Castro Freitas. O Mauro, essa decisão da Justiça revela o que, na sua opinião? Boa tarde para o senhor. Boa tarde a todos. Revela que nós temos um descompasso em termos de planejamento urbano. Apesar da matéria ser polêmica, há entendimento de que possa ser fechado um loteamento já existente. Outros entendimentos julgam que ou temos a figura de um loteamento aberto ou então, propriamente dito, um condomínio. O loteamento fechado, então, é uma matéria, vamos dizer assim, híbrida entre o loteamento aberto e um condomínio. Mauro, pelo andar da carruagem, essa situação poderá se prolongar ainda mais. Em termos de organização urbana, isso é péssimo? Sem dúvida alguma. Vale ressaltar que, em nossa cidade, nós temos verdadeiras ilhas constituídas por condomínios fechados, onde as pessoas passam entre muralhas para ir de um ponto da cidade ao outro. A figura de loteamento fechado, a exemplo, por exemplo, aqui do Jardim Canadá, revelou que você tem uma obstrução de um sistema viário, isso dificulta o ir e vir das pessoas e, pior do que isso, a lei de loteamento fechada, apesar dela ter sido aprovada na Câmara, ela não foi objeto de audiência pública. E isso foi o motivo principal
de que o Tribunal de Justiça de São Paulo julgou procedente a ação indireta de inconstitucionalidade. Já que o senhor citou a audiência pública, Ribeirão Preto perde por falta de audiência? Perde muito, porque o Estatuto da Cidade, que é uma lei federal, regulamenta que toda lei de interesse público, principalmente lei que afeta o parcelamento e uso do solo, deve ser objeto de ampla discussão através de audiências públicas, e isso exige uma pauta com divulgação prévia, registro dessas audiências, e o que ficar deliberado nessas audiências, então, é objeto então, de matéria a ser discutida na Câmara Municipal. Tá certo, Mauro. Muito obrigado pela sua entrevista aqui no Jornal da Clube, e daqui a pouco eu volto com outras informações. Paulo Pucci. Ok, Rafael.